Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia para você, uma ótima semana. É o que a gente deseja e classificado para a semifinal do Campeonato Estadual. Já tem data, hein? Para o confronto com o Flamengo, aliás, para os confrontos com o Flamengo. Então chega deixando o seu like, já comenta o que você achou da classificação. Comemora ou fica preocupado? Esse é o nosso tema aqui, vamos debater desempenho e não só o resultado. Compartilhe o nosso vídeo, claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno, que é a sua casa. Você chega, compartilha, bate papo e sinta-se sempre em casa. Bom, torcedor, o Vasco ganhou do Botafogo, primeiro clássico que venceu na Taça Guanabara, teve um desempenho melhor do que foi contra o Flamengo, principalmente o primeiro tempo, aquele primeiro tempo que foi para esquecer, e contra o Fluminense, em que até a parada técnica o Vasco jogou. Depois, um desastre. Bom, ontem o jogo não foi um desastre, mas também não foi algo fantástico. O Vasco voltou a apresentar aqueles velhos erros. A bola longa, a falta da troca de passes, a transição mal feita, a demora do Carille em fazer algumas modificações, em oxigenar o time quando ele precisa no segundo tempo, a entrada tardia do Payet, os nossos meias que não resolvem um grande jogo, enfim, mas há pontos positivos também. A zaga, mais uma vez o Lucas Freitas foi bem, o Paulo Henrique é impressionante a vitalidade, a disputa dele, o Verratti, artilheiro isolado do Campeonato Estadual, não precisa comentar, dispensa comentários. O Tietê foi bem no meio-campo, mas a preocupação que fica é a seguinte, torcedor: há mais motivos para comemorar ou para ficar preocupado? Quando eu chamo a atenção para esse debate, eu estou levantando outros temas que eu vou falar aqui no nosso canal. Antes, algumas notícias rápidas. Ontem, durante a coletiva, o técnico Fábio Carille disse o seguinte, logo na primeira pergunta foi sincerão. Perguntaram a ele sobre o Capasso, porque ele foi para o banco pela primeira vez na temporada. E ele falou assim, não conto com ele, não pertence ao meu grupo de trabalho. Foi porque, como ele estava jogando fora do país, precisava ser relacionado numa partida para ser negociado dentro da janela. Ou seja, a janela fecha agora, dia 28 de fevereiro, e o Capasso pode ainda ser negociado. Mas, como disse o próprio Fábio Carille, ele não tem demonstrado interesse. Eu já falei isso aqui e repito. A impressão que dá é que o Capasso pensa assim, olha, ou eu jogo no Vasco, ou então eu vou sentar no contrato e até o final do ano vou empurrar esse prejuízo em vocês, porque eu não vou aceitar sair, já que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e meter o pé de graça. Outra informação que o Carille trouxe é que ele conta com os jovens, o Lincoln e o Luiz Gustavo, dois jovens da base, zagueiros que ele tem gostado nos treinamentos. Ninguém perguntou do Maxime, não sei porque o Maxime mais uma vez não foi para o banco. Nuno e Garré estiveram em São Januário, não estão ainda regularizados, o que vai acontecer durante essa semana. Ele disse, olha, vamos ter calma, eles vêm de um futebol diferente, de temperaturas diferentes, vamos avaliar durante a semana. A tendência é que os dois comecem no banco de reservas no próximo sábado, isso mesmo. A federação vai confirmar amanhã, depois de uma reunião com os clubes envolvidos e com a televisão detentora, aliás, as TVs, que são detentoras de transmissão, os horários, os dias já estão confirmados. Vasco e Flamengo nos dois próximos sábados, dias 1º e 8 de março. Já Fluminense e Volta Redonda nos dias seguintes, 2 e 9. Detalhe, o Vasco é o mandante do primeiro jogo, enquanto o Flamengo, que fez melhor campanha, é o mandante do segundo. Outro detalhe, o regulamento do Campeonato Estadual prevê na semifinal que os primeiros colocados, primeiro e segundo, que tem a melhor campanha, jogam pela mesma diferença de pontos e mesma diferença no saldo de gols. Ou seja, não são dois resultados iguais. Se o Vasco venceu o Flamengo por 1-0 nos dois jogos, são dois resultados iguais, o Flamengo não classifica. Na diferença de pontos
empatou, diferença de saldo de gols, empatou, o Flamengo tem a vantagem. 2 empates, o Flamengo classifica. Vasco vence por 2-0, perde o segundo jogo por 3-1, classifica o Flamengo. Ah, mas o Vasco fez um gol no jogo de... Esquece. 3 pontos para cada lado, 2 gols de saldo, o Flamengo tem melhor vantagem, classifica. Depois da reunião da terça-feira, haverá a reunião amanhã, haverá a indicação dos horários. A tendência é que os jogos aconteçam às 9h45 da noite de sábado, porque a TV Globo, normalmente, quando transmite um jogo, ela transmite nesse horário, depois da novela. Então vamos aguardar. Na terça-feira, amanhã, conhecido como amanhã, vai rolar essa reunião na FERJ e a definição desses horários. Bom, você já viu passar várias vezes aí, kto.bet.br, que é a melhor casa de apostas, é o site para você apostar com responsabilidade e, claro, já usar aí o QR Code e o cupom que eu vou deixar fixado nos comentários para você já dar aquela moral e apostar nas grandes competições estaduais do fim de semana. Enfim, tem muita bola rolando durante a semana, não perca tempo, porque todo dia tem um grande campeonato rolando em kto.bet.br. Bom, desempenho versus resultado. É uma discussão. O Vasco vem desempenhando? Não, mas conseguiu um resultado, Fábio. Está classificado para as semifinais, já está garantido na Copa do Brasil no ano que vem. Legal. Isso chama-se resultado. Desempenho. O Vasco não tem apresentado. O Vasco insiste na bola longa. A bola esticada para o Verratti dar aquela casquinha para tentar chegar. É o desafogo. O Vasco não tem o sabor da bola. Os jogadores não querem trabalhar. Ah, mas no treinamento eles fazem. Então por que no jogo não o fazem? Insegurança? Medo de errar? Pressão da torcida? O adversário é melhor? Ontem não era. Esse Botafogo não é melhor do que o Vasco. O banco do Botafogo é muito inferior ao banco do Vasco. O Botafogo é tão pior do que o Vasco que nem para Taça Rio foi. E o Vasco só venceu de 1-0 e, suado. Não jogou bem. Teve momentos. Ah, mas foi melhor do que contra o Flamengo, que teve o primeiro tempo horroroso. A volta do segundo tempo foi legal, mas depois não mais, até os 15, 20 minutos. E o Flamengo ganhou o jogo como quis. O Fluminense, o jogo até a parada técnica foi e depois esquece. Mas é isso que a gente vai se contentar com esse futebol pobre, de não ter troca de passes, não ter triangulação, não ter aproximação, abusar do chutão, da famosa bola longa. É isso que a gente vai ficar passando? Quando pega um adversário melhor, que é o caso do Flamengo, que hoje é superior ao Vasco, o Vasco vai sofrer. E aí o tal do resultado não vem, porque se não tem desempenho, o resultado é uma consequência. Até quando nós vamos passar por isso? E isso passa pelo Fábio Carilli, que vai ter uma semana inteira pela frente, até sábado, para trabalhar o time, as opções. E não entendo os nossos meias que não conseguem render. Ah, faltam os pontas. Não dá esse desafogo. Quero entender qual vai ser a dúvida depois. Qual vai ser a explicação. E por que o Payet só entra aos 35 do segundo tempo? Não sei. O Payet não aguenta jogar? Só pode jogar 15 minutos? 10 do regulamentar mais 5 de acréscimo? Claro que não. E por que quando entra o Payet, ele não tenta uma jogada? Ele não segura a bola, não pifa um atacante, não bate fora da área? Por que o Coutinho demora também a fazer isso? Ele fez uma vez ontem no jogo, uma hora que ele balançou na frente da marcação do Matheus Ponte, serviu o Piton. É desses caras que nós esperamos algo diferente. Torcedor, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Desejo a você uma ótima semana e lembro que meio-dia tem o nosso Na Conta KTO, vai começar a provocação. Vasco Flamengo na semifinal. KTO é o nosso bate-papo, segunda, quarta e sexta de Vasco Flamengo também. Grande abraço, um ótimo dia, uma boa semana para você. Até mais tarde.